Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Pentecostes, solenidade do Espírito Santo, festa de toda a igreja, o Espírito que é sinal desta unidade da igreja e a partir de Pentecostes, a vivência deste anúncio de Jesus Cristo por todo o mundo. Mas para que a gente possa também melhor compreender o que é que estamos celebrando hoje, precisamos olhar as origens, desta nossa fé, desta celebração, indo lá no Antigo Testamento. A primeira Páscoa que nós temos informação, que nós temos o relato bíblico de como aconteceu esta primeira Páscoa, nos fala da passagem, da libertação do povo israelita das mãos de Faraó. Então, nós temos a primeira Páscoa, que vai dar sentido a toda a celebração do povo de Israel a cada ano, recordando este grande dia, este grande acontecimento. Deus, por meio de Moisés, conduziu o povo da escravidão do Egito, passando pelo Mar Vermelho, à liberdade e a caminho da terra prometida. Então, aqui nós temos o grande acontecimento, a Páscoa, a passagem, a libertação do povo. 50 dias depois deste grande acontecimento, acontece um outro importante fato. Deus elege Israel como o seu povo. Deus constitui Israel como o seu povo, fazendo aliança com Israel. Isso se dá quando Moisés, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, neste Pentecostes, nesse 50º dia depois daquela Páscoa, Moisés, no Monte Sinai, recebe as tábuas da lei. Deus escreve nas pedras, na tábua, ali os mandamentos e dá ao povo esta orientação: se vocês seguirem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Uma aliança que Deus faz, formando assim este povo de Israel como o povo eleito, como o povo da primeira aliança. Então, aqui nós temos esses dois fatos: a Páscoa dos judeus e o Pentecostes, 50 dias depois, este acontecimento. Desse acontecimento de Pentecostes, desses 50 dias depois, ele acontece justamente num período em que os agricultores estão concluindo ali as suas colheitas. E começam, então, como gratidão a Deus, por aquela libertação, oferecer as primícias das colheitas, os primeiros frutos, os primeiros dons das colheitas. Então, se une tudo isso. A Páscoa, 50 dias depois, a celebração da eleição de Israel como povo de Deus, e a festa das colheitas, oferecendo a Deus as primícias. E isso se repetia todos os anos. Todos os anos Israel celebrava a Páscoa, em memória daquela primeira Páscoa. Chegando ao Novo Testamento, nós temos Jesus, que vai celebrar com os discípulos a Páscoa. A Páscoa que já era celebrada desde sempre, em memória do povo judeu, celebrando este acontecimento. E neste contexto dos dias da Páscoa, vai acontecer a Páscoa de Jesus. Jesus vai ter ali a sua paixão, morte e ressurreição no contexto desta festa. E nós celebramos a Páscoa de Jesus, a ressurreição do Senhor, e aqui estamos hoje, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa de Jesus, o Espírito Santo desce. No dia de Pentecostes, o Senhor
envia o seu Espírito, desce sobre os apóstolos, desce como línguas de fogo, sinais que vão também reforçando este acontecimento com o da primeira aliança. Então lá, Deus escolheu Israel como seu povo, 50 dias depois da Páscoa. Agora, no Novo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, é formado o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, que é a igreja. A igreja nascente de Pentecostes nasce para que esta aliança iniciada no Antigo Testamento, agora feita em Jesus Cristo, possa se concretizar para sempre. Nasce o povo de Deus, a igreja. Assim, vemos também algumas semelhanças entre estes acontecimentos. Lá no Sinai, houve trovões, relâmpagos. Também, agora, no Novo Testamento, o Espírito se manifesta com este barulho, com este ruído, com esta ventania. Lá no Sinai, Moisés estava em meio aos vulcões que ali fumegavam, o fogo. Agora o Espírito também vem como fogo. Tudo isso para atestar que agora é um novo povo que está sendo constituído. E este fogo que queima, que consome, que transforma. O fogo é este elemento que tudo que ele toca, ele transforma. Ele muda a matéria. Tudo que entra em contato com o fogo é transformado. Diferente da água, por exemplo, do vento, dos outros elementos da natureza. Se nós molharmos esse microfone, ele pode até pifar, mas ele vai continuar com todas as suas características, né, materiais. O fogo não, o fogo vai transformar tudo isso. O fogo modifica tudo aquilo que ele toca. Então o Espírito Santo vem como este fogo para transformar, para modificar tudo aquilo que em nossos corações é velho, tudo aquilo que em nossos corações é pecaminoso, tudo aquilo que em nossos corações não corresponde à lei dada pelo Senhor. Então deixemos sempre ser queimados, consumidos, transformados neste fogo do Espírito. Lá no Sinai, Deus fala ao povo, traz ali a lei. E agora o Espírito é a nova lei, a lei do amor, do mandamento novo. O Espírito que é esse amor. Nós vamos celebrar domingo que vem a Santíssima Trindade. O Pai, o amante, o Filho, o amado, e o Espírito, o amor. Por isso, quando Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, só é possível na vida do Espírito. Imagina eu querer amar o outro igual Jesus. Eu vou dizer, isso aí é impossível. Mas, vivendo a vida no Espírito Santo, isso se torna possível, porque o Espírito é esse amor que nos dá a capacidade de amar como Jesus. E assim como Deus fala ao povo, o Espírito vem agora em Pentecostes como línguas de fogo. A língua é o símbolo dessa comunicação, da fala. Algo que nós aprendemos desde muito cedo, não é? Vamos ali crescendo, balbuciando as primeiras palavras, mesmo que as palavras ainda não saiam corretamente, mas a criança está falando o tempo todo, não é? Quer comunicar-se o tempo todo. Nós temos a necessidade de comunicação. E aí vai aprendendo as primeiras palavras, ali nos primeiros meses, vai chamando mamãe, 1 ano, 2 anos depois vai chamar papai, não é? Ou não, não é? Chama logo papai, não é? Então, desde cedo nós temos essa necessidade de falar. E aqui nós vemos esse Espírito que vem como língua justamente para tornar a comunicação dos cristãos em uma só linguagem. Lá em Babel, os homens quiseram chegar ao céu, construíram a torre, não é? Quiseram subir, chegar ao céu sem Deus. Esta é uma tentação também dos tempos de hoje, que nós podemos também passar.
do homem achar que ele pode se salvar pelas suas forças, pelos seus méritos. Eu não preciso da igreja, eu não preciso me basear na Bíblia, em mandamentos, eu não preciso viver a vida dos sacramentos, eu vou me salvar porque Deus é bom, porque Deus é misericórdia, ou às vezes nem precisando de Deus, não é? Não busca esta vida no Espírito, então vai fazendo tudo achando que ele se basta. Eu sou bom, eu sou inteligente, eu tenho o poder. E ali, quando os homens querem construir a torre para subir, Deus confunde as línguas. Ninguém se entende mais. Virou uma confusão. Babel é o sinal da confusão que não vem do Espírito. Agora o Espírito vem como línguas de fogo. E todos ali vão ouvir os apóstolos falando em sua língua e vão entender tudo. O Espírito Santo vem para transformar toda a confusão em comunhão, todo o individualismo em unidade, que nós abramos o nosso coração para viver a linguagem do Espírito, que é amor, que é comunhão, que é unidade, que nos faz entender que somos membros deste único corpo. E o Espírito é a alma deste corpo. E nós devemos buscar viver a vida no Espírito. E pedir sobre nós sempre este Espírito Santo. Que venha sobre nós, que renove em nós os seus dons. E nós podemos pensar, mas o Espírito Santo já não está em nós? Por que nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha? Todo batizado já não é templo do Espírito Santo? Por que devemos pedir o Espírito? Deus deu ao homem um grande dom, que é a sua liberdade. Deus não vai agir em nossa vida se a gente não quiser. Se a gente estiver fechado à ação do Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo agir. Então eu peço para mostrar, para abrir o coração, para dizer, Senhor, eu quero. Eu estou disposto a viver a vida do Espírito. Eu quero, Senhor, que Tu venhas em socorro da minha fraqueza. Assim nós precisamos a cada dia pedir. Jesus diz, pedi e recebereis. Batam e a porta será aberta. Se não houver o desejo do homem em receber os dons, se não houver o desejo do homem em receber do céu a graça, não tem como. Ninguém vai para o céu sem querer. É preciso querer, é preciso desejar e é preciso lutar por isso. Então, peçamos sempre esses dons do Espírito Santo, que seja renovado cada dia em nosso coração. Quem aqui pede os dons do Espírito Santo? Pede? Só algumas pessoas. Quais são os dons do Espírito Santo, então, que a gente pede? Vixe, virou Babel aqui, ninguém entende nada. Olha os dons do Espírito aqui, não é? Escrito, -1 ali caiu. Mas está aí também. Então eu convido você nessa semana para rezar com um dom do Espírito Santo a cada dia. Nós temos 7 dias aí pela frente da semana, 7 dons. Então amanhã vou rezar pedindo o dom do conselho. No outro dia eu vou rezar pedindo o dom da piedade, do entendimento, do temor a Deus. E à medida que eu vou também rezando, pedindo que renove em mim, dizendo, Senhor, eu quero, viu? Eu estou aqui, eu quero, meu coração está aberto. O Senhor tem liberdade na minha vida. À medida em que nós vamos rezando com esses dons, também procurar entendê-los mais, né? E aí mergulhar na Sagrada Escritura, no catecismo da igreja, procurar entender cada dom, para que a gente peça com essa liberdade do coração de querer viver essa vida nova no Espírito. Espírito que é a alma da igreja. A igreja sem a vida no Espírito Santo é uma instituição vazia, né? Oca. É o Espírito que dá vida. Assim também em nós. Quem não vive essa vida no Espírito Santo
não é? É como um zumbi, né? Está um morto-vivo. Ou um saco vazio, que não para em pé. É o Espírito que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos impulsiona. E por isso nós devemos pedir e beber sempre da graça do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por fim, nós celebramos sempre Pentecostes, não é? Dentro deste mês dedicado a Nossa Senhora, mês de maio, a maioria das vezes cai no mês de maio, e que nos reforça essa identidade mariana em Pentecostes. A Virgem Maria está presente no cenáculo, não porque ela precisasse receber o Espírito Santo. Maria poderia não estar lá, e mesmo assim ser plena, porque ela já é plena do Espírito Santo. Então Maria não disse, eu vou lá receber o Espírito. Não, mas Maria está lá em Pentecostes, no momento em que a igreja está nascendo para o mundo, porque ela é a mãe de Pentecostes. Nós ouvimos hoje no Evangelho que o relato do Evangelho de hoje é do dia da Páscoa, do dia da ressurreição. Jesus já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito. Por que agora, de novo, o Espírito Santo está vindo, 50 dias depois, se já tinha recebido os discípulos ali no dia da Páscoa? Como eu estava dizendo, esta festa, né, da Páscoa, de Pentecostes, a festa das colheitas, eram festas tradicionais onde o povo judeu precisava participar. Então, a cidade nesse dia estava cheia, lotada. E Deus então usa daquilo para que o Espírito seja derramado sobre todos que estavam ali presentes. E na festa das colheitas, das primícias, não é mais o homem que leva, mas Deus que oferece a primícia, que oferece o dom. Deus oferece o Espírito. E a colheita agora quem faz é a igreja, no anúncio de Jesus, na conversão de muitos que ouvirão a pregação. Só nesse dia, Pedro converteu mais de 3.000 pessoas pregando. Então a igreja ali está nascendo, e Maria lá está, porque ela é a mãe da igreja nascente. Assim como na cruz, que nós vamos evoluindo nessa compreensão da igreja que vai nascendo, né? Vai nascendo ali na profissão de fé de Pedro, desde o seio da Trindade, na cruz. E na cruz, quando a igreja vai nascendo pelos símbolos do sangue e da água, do batismo e da Eucaristia, a mãe está presente. Maria está presente no nascimento da igreja na cruz. Maria está presente no nascimento da igreja em Pentecostes. Por isso não existe Pentecostes sem Maria. Não existe igreja pentecostal sem Nossa Senhora. Como eu vou louvar, clamar o Espírito Santo que desça, que venha, que cure? Mas Maria não está aqui não. Maria está separada. Está fora. Não está. Porque ela é desposada do Espírito. É ela que atrai a presença do Espírito. Nós vamos ouvir falar do Espírito Santo na Sagrada Escritura pela primeira vez a partir de Nossa Senhora. No Antigo Testamento nós não vimos falar sobre o Espírito Santo. Se fala sobre o Espírito de Deus, não é? O Espírito que pairava sobre as águas. Mas Espírito Santo como pessoa revelada é a partir da anunciação da encarnação do Verbo. O Espírito que por Maria enche Isabel. Então o Espírito Santo, ele é apresentado a partir de quando Nossa Senhora entra em cena na Sagrada Escritura. Então ela atrai para nós o Espírito Santo. Então a igreja em Pentecostes está ali, atraído o Espírito pela presença de Nossa Senhora também. Por isso, crescendo na devoção à Virgem Maria, nós podemos viver ainda mais essa vida no Espírito. No Espírito Santo. Queiramos viver a vida do Espírito Santo, porque se nós formos vacilando, se nós formos esfriando na vida do Espírito Santo, o Espírito que toma conta de nós é o outro, não é? Que não é santo. O Espírito imundo. Não deixemos que o nosso coração seja dominado pelos espíritos maus, mas pelo Espírito Santo de Deus.
Por isso, peçamos sempre e todos os dias a vivência dessa vida no Espírito Santo, a renovação desses dons em nós, para que assim, caminhando nesta vida com a força do Espírito Santo, nós possamos chegar à plenitude da glória do céu, onde contemplaremos face a face o Senhor, aonde, pela força do Espírito, nós somos conduzidos aí. O Espírito nos conduz à santidade, porque Ele é santo. Queiramos também viver desta santidade, buscando as coisas do céu e vivendo a vida no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.